os vídeos só estavam crescendo se eu falasse sobre estoque. Como eu não sei ainda o que Deus vai fazer na minha vida, literalmente, eu não posso mais fazer estoque de comida, porque vai que Deus fala assim, arruma a mala aí e volta pro Brasil. Como é que eu faço com esse tanto de comida, né? Foi a semana passada, chegou a ordem judicial para que a gente entregasse a casa. São 75 metros quadrados, sua família é muito grande. Não existe de você alugar um cômodo e botar 5 pessoas, como no Brasil é. Então, bora lá para a segunda parte do vídeo da saga da casa. E se você não sabe, chegou aqui de paraquedas nesse vídeo e não sabe do que eu tô falando, corre, vou deixar linkado aqui, vai lá assistir o vídeo onde eu conto toda a história do pesadelo que estamos vivendo aqui na Itália. Então, para você que é novo ou nova que não me conhece, meu nome é Deise, sou uma brasileira baiana do interior da Bahia que mora aqui na Itália e está vivendo um grande pesadelo, que é literalmente aquela parte assim, maldito homem que confia no homem, como eu falei no último vídeo. Então bora lá pra saga, gente, eu vou contar tudo, tintim por tintim, pra vocês, do que aconteceu, do que está acontecendo. E o que vai acontecer? Não sei, mas fica no vídeo e acompanha essa história. Então o que foi, Deise, que aconteceu? Como eu já falei, né, nós recebemos um grande processo dizendo que a gente estava morando abusivo nessa casa. Eu e meu esposo, a gente estava tranquilo, falando, não, é possível, a gente paga aluguel, tem a mensagem que a gente pediu para renovar o contrato. Por que ele fez isso? Se ele realmente fosse um homem de temente ao Senhor, ele teria falado, ó, Ricardo, eu preciso da casa, já que vocês não vão comprar mais, nós não vamos afitar e eu quero que você saia da casa. Em nenhum momento ele falou isso. Quando nós recebemos, já foi a carta do processo aqui, dizendo que a gente estava sendo denunciado. Quando começou toda essa história que a gente recebeu essa carta, eu fui pro meu esposo, assim, tinha encontrado na época uma casa que a gente poderia ter mudado e ele não aceitou. Só que o grande erro não foi do meu esposo, o grande erro foi meu, porque quando a Bíblia diz assim, a mulher sábia, ela edifica a casa, a tola destrói, é literalmente isso. E eu fiz um papel de grande tola, foi quando eu vi que com as minhas palavras mudar o coração dele. O que eu fiz? Como eu falei, eu cruzei os braços, em vez de me posicionar como mulher de Deus que o Senhor me chamou para ser. Ah, Deise, o que você precisava ter feito? Uma mulher sábia, ela faria que me posicionar com jejum e oração, porque já que eu não convenço o meu marido do erro, Espírito Santo, ele convence. É ele que convence, mas eu não me posicionei, eu me calei, deixei que acontecesse. Então eu tive culpa nisso e foi o Espírito Santo que me mostrou isso. Quando a gente realmente está quebrantado e pede, Deus, mostra o meu erro, ele nos faz ver que todo erro entre um casal não existe que ele errou e você saiu de boazinha. Não, todos os dois errou, porque se ele errou, você também ajudou que ele errasse, não se posicionando como a mulher que Deus nos chamou, não como esposa, mas como mulher de Deus, que foi o que eu não fiz naquele momento e nós pagamos uma consequência muito grande que eu vou contar nesse vídeo. E a primeira audiência que teve foi muito... Disse próprio para meu esposo, idiota foi você de ter acreditado. Burro foi você de ter confiado, porque não levou a documentação para uma pessoa que entendesse. Aí meu esposo, mas porque ele não quis. Ok, ele não quis, é um problema dele, você não aceitasse, né? Sem saber que uma palavrinha que faltou no documento foi o que foi a nossa derrota, né? Só que, na verdade, nós levamos para uma pessoa que entendia, né? Que ela trabalhava próprio com isso, né? E não viu, não percebeu que aquela palavrinha, ela poderia mudar toda a situação. E a gente também leigos, né, num país que você não entende muito de lei, a gente também não entendia que aquilo ali seria a nossa derrota. Sendo que o advogado também vendo o processo, o documento, ele também não se ligou, né? Porque se ele tivesse dito pro meu esposo, ó, não vai avante, que você vai perder a causa por causa dessa palavrinha que faltou aqui no documento e a causa tem... Logicamente que meu esposo não teria caído nessa esparrela. Então realmente foi aquele, sabe aquele advogado do diabo? Foi esse aí. Só servir de exemplo para você não fazer os mesmos erros que eu fiz como mulher, como esposa, né? E talvez você, marido, ouvir a tua esposa quando ela falar com você. Se você não quiser ouvir, tiver em dúvida, o que vocês fazem? Vai juntos em oração e peça confirmação a Deus. Não age por emoção, porque esse é o nosso maior erro, agir por emoção. Não faça com emoção, com raiva, com rancor de alguma coisa tomar qualquer decisão, porque você vai colher e colher maus frutos, porque aqui se planta e aqui se colhe. No primeiro processo, nós começamos a
depois que a gente viu que o jogo tinha que meio virado e meu esposo tinha perdido meio vamos dizer, a esperança. E ele começou a entrar em desespero, porque ele viu que o processo não era do jeito que o advogado falou, que as coisas não eram do jeito que ele acreditava. E a gente começou a procurar casa para sair daqui. E começou a nossa maior dor, porque foi o não para todo lado. A gente não conseguia achar casa. E todos os lugares que a gente batia, as portas se fechavam literalmente. Eu nunca vivi isso na história. Tipo, não tinha nem condições. Vendia almoço para comprar janta. A gente nunca viveu isso na história, das portas se fecharem tanto da forma que se fechou para nós. E foi a experiência ruim que nós passamos, foi bater em portas e as portas não se abriram. Ele continuando que meu celular cortou. Então, como eu tava falando, foi as experiências ruins que, né, bater em portas para alugar e a gente não conseguia, e foi aí que meu esposo entrou em desespero, mas naquele momento eu comecei a buscar a Deus, sabe? E foi aí que eu decidi afastar das redes sociais, foi aí que eu decidi largar tudo para buscar a Deus, para que Deus me direcionasse, para que Deus mostrasse os meus erros, porque até então eu não estava vendo aonde foi que eu errei, por que que estava acontecendo, o que que Deus queria dentro disso, qual era o propósito de Deus em tudo isso. E foi aí que meu esposo, ele viu que não tinha esperança para nós, que a única jeito era fazer um jeitinho brasileiro para comprar uma casa, né? Tentar o jeitinho brasileiro. E eu falei com ele, Deus não se agrada disso, o nome do Senhor não será glorificado. Eu não terei como testemunhar que Deus fez, sabendo eu que eu peguei um atalho errado. Ele, mas a única forma de comprar aqui é assim, se não for assim a gente não consegue, se não for assim não tem jeito, o que a gente vai fazer? Morar na rua e tal, e voltar pro Brasil. E eu falei, não sei o que nós vamos fazer, mas eu sei que o atalho que você tá pegando não é o correto. Porém, ele tava tão angustiado, ele achou que era, e nessa achou, vivendo de achismo, ele tomou um prejuízo novamente de 2.500 euros. A diferença é que nesse momento eu me posicionei e comecei a orar para que Deus abrisse a visão dele, para que Deus mostrasse para ele o que o Senhor estava me mostrando, para que ele entendesse que na nossa vida quem faz é o Senhor e que o nome dele é glorificado e que ele não divide a glória dele com ninguém. E comecei a orar, e comecei a jejuar, e comecei a pedir o Espírito Santo para mover o coração do meu esposo. E aí foi que Deus falava o meu coração para fazer um propósito em família. Usou uma pessoa para falar comigo também, me posicionasse, focar a minha família para jejuar e para orar. E nós fizemos um propósito de 40 dias sem carne. E glória a Deus, para mim foi uma grande vitória, porque através desse propósito, o meu esposo, ele entendeu que o caminho que ele estava pegando, Deus não estava se agradando, e se ele continuasse, seria o nosso fim. E ele, graças a Deus, por mais que nós perdemos 2.500 euros, que não foi fácil perder esse dinheiro, é muito dinheiro, minha irmã, 2.500 euros, pensa isso, é muito dinheiro. Nós perdemos mais uma vez, mas ele entendeu que ele estava tomando o atalho errado. E aí, por que você acha que o dono da casa, ele fez um tempo inteiro, ele agiu de má fé? Porque foi quando nós vimos que não tinha como mesmo, com a mão na cabeça, a gente foi e falou assim, então tá, talvez seja a vontade de Deus que nós compramos essa casa, que nós permanecemos aqui, e talvez a gente não tá dentro do propósito de Deus, então vamos fazer a proposta de comprar essa casa, de fazer o financiamento, porque o banco dava o valor que a gente precisava para comprar essa casa, porque a gente tinha pago alguma parte dela, né? E aí, o que aconteceu? Ele recusou a proposta, ele não aceitou. E aí a gente viu que realmente ele queria dar o golpe, né? Porque ele viu que por uma palavra isso estava a favor dele e contra nós. Por uma palavra, por confiar em homens, nós caímos do cavalo. Ele não aceitou a proposta de a gente ir em mútuo, de roditar a casa. Aí eu falei com meu esposo, ele estava em todo o tempo agindo de má fé. Mas lembra-se que o Deus que nós servimos, ele é um Deus justo. E por mais que nós perdemos, como o Senhor disse para mim, é necessário perder para poder ganhar. E na hora que nós estamos perdendo, nós não queremos, dói perder. Dói, minha irmã, perder. Dói. Mas tem coisa que é necessário perder para amanhã você ganhar. Foi o que eu falei com meu esposo. Ele entendeu e nós começamos a nos posicionar, eu como mulher e ele como esposo, porque o que o diabo tinha era trazer para nossa casa, para nossa família, total derrota.
né? Que era eu acusar ele, talvez ele me acusar e a gente ter desavença, desacordo e começar a discutir, começar a gerar aquela guerra dentro de casa pela tribulação que nós estávamos passando. Nossa, tivesse calma, língua embolou aqui. Se nós tivéssemos dinheiro, nós teríamos comprado a casa, né? Não que seja essa, mas que seja outra, né? Não por aluguel, porque para ter para alugar a gente tem um dinheirinho que daria para alugar uma casa. Falei, aqui na Itália agora tá impossível, se não for Deus, tá impossível você conseguir alugar uma casa. Por quê, Daisy? Porque eles pedem 2 réditos, que é 2 salários dentro de casa, mesmo que meu esposo ganha razoavelmente, é isso aí, bem, eles não aceitam. Eles não querem, eles querem 2 contratos. Porque se ele perde o emprego, tem um para manter. Então, eles não querem saber de quanto ele ganha, de quanto deixa de ganhar. Eles querem 2 contratos. Segundo, casa que tá um absurdo. A família é numerosa, são 3 filhos. Eu preciso alugar uma casa, no mínimo, que tenha 30 metros quadrados. E eu liguei para uma casa esses dias que eram 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, um jardinzinho pequenininho para alugar. E ela falou assim, ó, senhora, não dá, porque são 75 metros quadrados, sua família é muito grande. Aqueles não existe de você alugar um cômodo e botar 5 pessoas, como no Brasil que não existe, você não vai conseguir, a não ser se você, só é eu. E aí depois lá você bota 20 pessoas, é capaz da polícia bater na tua porta e botar pra correr, porque não existe, você não consegue residência, você não consegue nada, gente, não consegue, literalmente. E as portas literalmente se fecharam para nós. Se fecharam totalmente, de forma que a gente nunca viveu isso. Foi quando o Espírito Santo falou muito ao meu coração que o meu canal não é meu. Ele ministrou no meu coração para que criasse esse canal, para que eu testemunhasse do que Deus fez, do que Deus está fazendo, do que Deus vai fazer na minha vida. E eu não estava fazendo isso porque eu estava passando por um problema grave, uma história dolorida de sofrimento, mas que eu precisava compartilhar. Vai servir para outras mulheres aprender com a minha história, aprender que ela precisa, antes de dar qualquer resposta, antes de qualquer coisa, buscar do Senhor, se posicionar como mulher de Deus e não como esposa. Toca no coração do meu marido e, para a glória de Deus, ele liberou que eu contasse, que eu compartilhasse o nosso testemunho, nossa história para vocês. E aí você diz, Deise, e aí, o que aconteceu? E veio todos esses 2 anos de processo, esses anos que eu arrumo caixa, boto caixa, tiro caixa, e Deus nada de porta abrir. E aí, Deus abriu a porta? Não, até o momento, não. E a semana passada chegou o que a gente mais temia. Chegou o que a gente menos esperava, porque eu acreditava que só ia chegar quando Deus abrisse a porta para mim. Eu tava nessa fé que só ia chegar quando Deus abrisse a porta de uma casa e nos direcionasse. E foi a semana passada, chegou a ordem judicial para que a gente entregasse a casa, para que a gente saísse da casa até o final do mês. Hoje é dia 25 de quanto? 2010. 2005. 25, gente, do 10 de 2022. Eita! Vamos ver se a gente consegue falar certo. Dia 25 de 10 de 2022. E a gente tem até o dia 30, acho que esse mês é dia 30, se não é 30, é 30, para entregar a casa. E nós não temos casa, nós não conseguimos alugar casa, a porta ainda se encontra fechada, né? Talvez porque eu não queria compartilhar isso com vocês, talvez porque eu não vim aqui colocar a minha cara a tapa e mostrar que Deus, Ele é o meu sustento, que por mais que tudo isso eu esteja passando, a minha fé está inabalável. Sabe por quê que a minha fé está inabalável? Porque eu tenho buscado da fonte da água viva, que é aquele que me sustenta. E o Senhor falou assim para mim, filha, é muito fácil adorar quando tudo vai bem, mas eu quero a sua adoração quando tudo vai mal, quando não tem mais jeito, quando você olha e fala, Deus, acabou, não tem mais jeito, é aí que eu quero que você adore. Então eu escolho adorar o Senhor, eu escolho, porque é uma escolha, crer no Deus que eu sirvo, eu escolho viver o que Ele tem para mim, que talvez para você será uma derrota, que tá me assistindo, talvez se Deus me tirar daqui para morar numa casa de um monolocal, um vãozinho com minha família, para você será uma derrota, para mim será uma vitória, porque viver
O que Deus tem pra mim é melhor do que o que eu tenho. Porque eu sei que no final do processo, quando Ele fizer, as pessoas vão dizer, Deus é Deus de milagre. Então, essa é a minha gratidão a Deus. Eu me sinto grata por ter sido escolhida por Deus para viver milagres. E viver milagres é viver dor. E viver milagres é sofrer, sim. É chorar, sim. Porque é normal. Não é normal se eu viver tudo isso que eu estou vivendo e não derramar nenhuma lágrima. Ou eu não tenho coração, ou meu coração tá tão endurecido ao ponto. Não. Você já chorou, Deise? Claro que já. Porque se Jesus, que era 100% Deus, 100% carne, ele chorou, tu acha que eu não vou chorar? Já chorei nas presenças do Senhor, porque eu falei, pai, tá doendo. Senhor, quanto dói, mas eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que eu posso crer no amanhã. E eu sei que o Senhor não nos livra da fornalha. O Senhor entra conosco na fornalha. O Senhor entra conosco na fornalha. E ali nós saímos vitoriosos. E eu estou na fornalha. A minha família está na fornalha. Nós estamos vivendo o maior processo dessa história sobre casa, sobre moradia. Porque já vivemos sobre saúde. Se você não viu esse testemunho, tem aqui minha gravidez ectópica. Foi o maior processo que nós vivemos na minha saúde, né? Foi a minha família em peso e nós sofremos até hoje. Isso nós vivemos até hoje, porque se eu tô viva é porque Deus, ele tem sido meu sustento. Estamos vivendo o maior processo na nossa história como família sobre casa, né? Moradia, vamos dizer assim. Mas eu creio que o mesmo Deus que me livrou lá da morte, o mesmo Deus que fechou a minha sepultura onde Satanás abriu e achou que seria a minha derrota, é o mesmo Deus que está hoje aqui comigo, vivendo junto com a minha família esse processo. E eu creio no Deus que eu sirvo. E eu sei que no final de tudo isso eu vou poder dizer, vale a pena você se posicionar como mulher de Deus. Vale a pena você servir o Senhor. Porque a gente, claro que eu queria que Deus tivesse feito isso aqui na minha vida, mas eu sei que todo o processo é para amadurecimento. Todo o processo que Deus permite nós passarmos é para que o nome dele seja glorificado e para que um amanhã eu possa ser um instrumento dele para ajudar. E é isso que eu quero me posicionar. E eu falei com Deus, chega de ficar estagnada, chega de ficar de braços cruzados quando eu vejo que muitas mulheres estão passando por processos similares ao meu, ou até mesmo igual ao que eu passei, e não sabe como se posicionar nem como sair. E eu decidi, né, obedecer o Senhor. Eu decidi a chamada de Deus na minha vida, que é ajudar mulheres a ser curada como Deus me curou. A velha Deise não comanda mais a minha vida. Hoje quem comanda a minha vida é o Espírito Santo. Hoje quem comanda a minha vida é o Senhor. Eu me posicionei como serva do Senhor e pedi para que Ele curasse todas as minhas feridas, todas as minhas lacunas. E encontrei minha identidade em Deus. E é isso que eu quero hoje, é ajudar mulheres a isso. Em breve, em nome de Jesus, estarei abrindo esse grupo de mulheres que querem ser transformadas pelo Espírito Santo, como eu fui, como eu tenho sido todos os dias, porque com Jesus a gente aprende todos os dias. Em breve eu quero ajudar, né, mulheres. Eu só preciso me reorganizar, porque quando eu começar eu não posso parar. Então eu preciso só uma direção do Senhor, do que Ele vai fazer na nossa vida aqui, para que eu possa já tenho ajudado, né? Mas eu quero fazer mais para Deus, porque por mais que eu tente fazer para Ele, por mais que eu faça para Ele, será ainda pouco pelo que Ele tem feito. Compartilhar com você essa história. Você pergunta, e aí, Deise, você sabe onde você vai morar? Não sei. Não sei para onde Deus vai nos levar. Não sei se Deus vai permitir que nós permanecemos na Itália. Não sei se Deus vai permitir que nós tornamos ao Brasil. Eu não sei o que Deus irá fazer. Se você quer saber, permaneça aqui nesse canal, porque eu vou compartilhar tudo com você. E o nome do meu Jesus, do meu Deus, será grandemente glorificado através da minha família. Mais uma vez, nós viveremos mais um milagre, porque o meu prazer é dizer que o meu Redentor vive e Ele faz milagre, sim, quando nós cremos nele. E antes que eu termine esse vídeo e dizer pra você que o próximo vídeo é um vídeo que eu gravei em agosto. É isso mesmo, amor? Em agosto, né? E vou compartilhar com vocês, que é sobre
cesta básica aqui, né, na Itália. Se você consegue ganhar cesta básica, eu vivi por muito tempo através de cestas básicas do governo. E eu vou compartilhar isso com vocês porque eu vi que o meu canal só tem vídeos, os vídeos só estavam crescendo se eu falasse sobre estoque. Como eu não sei ainda o que Deus vai fazer na minha vida, literalmente, eu não posso mais fazer estoque de comida, porque vai que Deus fala assim, arruma a mala e volta pro Brasil. Como é que eu faço com esse tanto de comida, né, gente? Então, eu também não podia gastar o dinheirinho que tem na conta, porque se a gente precisar para alugar ou o que seja, né, a gente precisa de dinheiro. Então, eu não podia gastar mais dinheiro do que aquilo que era necessário. Então, por isso eu parei com o estoque. Mas agora, se você mora aqui ou se você tem vontade de vir para a Itália futuramente, você saber aonde você pode bater na porta para ter um pacote alimentar e assim ter uma ajuda de custo para vocês na comida, tá bom? Então, o próximo vídeo que vocês vão ver depois desse será falando sobre isso, sobre cesta básica aqui na Itália. Só para compartilhar isso aqui para você saber, tá bom? E esse vídeo já ficou grande demais e a gente esteja orando pela minha família, para que Deus possa cumprir a vontade dele e o querer dele sobre as nossas vidas, mesmo que não seja o meu, nem o do meu esposo, mas que nós estamos, literalmente, tanto eu quanto ele e as crianças, de coração aberto para viver o propósito de Deus. Independente do que seja e do que for passar, nós estamos preparados para viver a vontade dele, glorificando ele e exaltando o nome dele, tá? Então, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!